Esta colocar, conferência será gravada agora. nós vamos colocar ao longo do webinar, aqui no bate-papo, de quando em quando um link para quem quiser receber o PowerPoint, né, a apresentação e o link da gravação, a gente encaminha para vocês, tá bom? Então, assim, agradeço a presença de todos, em nome da Seva Educacional. Eu sei que a maioria de vocês já me conhece, porque a gente vem vindo junto nessa série de webinars há algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia, eu sou a diretora acadêmica. A gente trabalha na Seva Educacional com desenvolvimento de programas bilíngues, mas a gente tem também feito aí uma interface muito forte com esse desenvolvimento de metodologias ativas, de tecnologias educacionais, então estamos aí há uns 3 meses fazendo esse trabalho semanal de ajuda a colégios, né, seja da rede privada, da rede pública, para que a gente consiga juntos vencer melhor esse período tão crítico, né, de aprendizagem remota emergencial. Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí vocês, por favor, me coloquem no bate-papo, se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Eu não vou entrar, vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Eu não vou entrar no módulo apresentação, eu vou deixar ele assim, com a minha lateral bem pequenininha, porque aí, se a gente precisar, a gente entra justamente nos aplicativos e nos programas, para vocês verem como é que eles funcionam na prática, tá? Eu estou com o meu chat aqui aberto, então vocês também podem fazer perguntas ao longo da apresentação. Bom, para quem não sabe, esse é o terceiro encontro que a gente está fazendo sobre avaliação, né? E avaliação em ambiente remoto, que acho que é a nossa grande dor nesse momento, né? Então, assim, quem precisar e tiver interesse em conhecer os outros 2 encontros, né, e ver aquele conteúdo, é só entrar no YouTube, no canal da Seven Idiomas, que os webinars estão lá, os 2 de avaliação, tá bom? Este aqui, assim, ele é uma continuidade, do que a gente tem discutido, e ele traz uma palavra que, para mim, eu não sei para vocês, para mim é muito importante quando a gente pensa em toda essa mudança para o ambiente remoto, que é a palavra mindset. Coloquem no chat para mim, o que vocês entendem quando vocês escutam essa palavra? Eu sei que é uma palavra do inglês, né? Mas eu sei que ela remete, olha, forma de pensar. O Roberto traduziu aqui muito bem como modelo mental, maneira de pensar. É interessante, é quase como se fosse o tipo de óculos que a gente usa para enxergar o mundo, né? Então, eu também penso muito em mindset, enquanto esse óculos, eu pus até a menininha aqui com o óculos no rosto, porque com o óculos que a gente usa, é que a gente enxerga o mundo de um jeito ou de outro. Se eu ponho um óculos escuro, eu enxergo de uma maneira, se eu ponho um óculos com lente para longe, eu vejo de uma maneira, lente para perto, multifocal. Então, o grande ponto dessa questão do mindset é que, normalmente, quando a gente se confronta com uma realidade nova, que é o que está acontecendo neste momento, a gente tende a pegar o óculos velho e olhar para essa realidade nova com o óculos velho. E aí a gente tem aquela sensação de que não está funcionando, o óculos não funciona, eu não consigo entender bem essa realidade. Então, para a gente enxergar bem a realidade nova, eu tenho que usar um óculos novo. Isso é que é esse mindset. Então, vejam, quando a gente fala de avaliação,
a gente tem que pensar, né, aqui a gente está falando de avaliação, um mindset diferente para o processo avaliativo. Né? Então, qual que era o mindset? Qual tem sido o mindset que nos acompanha ao longo do tempo, ao longo da minha geração, da geração dos meus pais, né, mesmo da geração do meu filho? É da prova tradicional, que a gente faz aquela prova. Quanto tempo? Vamos pegar aí uma série como um sexto ano do fundamental. Quanto tempo leva uma prova tradicional? Vamos lá, coloquem no chat, olha, 40 minutos, o Fábio colocou 1 hora, a Raquel colocou 1 hora, alguém tem uma experiência diferente? A Eliane colocou 45 minutos. Normalmente, o modelo tradicional, ó, a Maritza colocou 1 hora e meia, tá? Então, assim, várias escolas trabalham, vejam, a gente não está aqui criticando esse modelo avaliativo, né? A gente está apenas descrevendo. Então, é um modelo avaliativo, olha, o Flaviano colocou aqui, olha, 2 horas. Então, né, a gente vai fazer aquela checagem de um conteúdo, por exemplo, trimestral, ou bimestral, ou do mês inteiro, e a gente faz aquela checagem tudo de uma vez. Então, por isso que, inclusive, esse instrumento avaliativo é tão comprido, é tão longo. Agora, quando a gente pensa, né, do ponto de vista de ter um mindset novo, porque o ambiente remoto, ele é uma realidade nova, a gente vai ver que esse modelo, ele precisa ser transformado, né? A gente passa a ter que utilizar, e isso inclusive a gente conversou na terça-feira passada, com modelos avaliativos que têm essas 3 características, né? São instrumentos rápidos. A Beatriz até colocou aqui no bate-papo, né, que o tempo depende do tipo. Então, se a gente está usando uma avaliação para o ambiente remoto, essa avaliação ela tende a ser rápida. Outra característica que acontece bastante é dos modelos avaliativos serem gamificados, né? Então, eles têm, assim, eles lembram experiências de games. Então, você tem uma coisa de competir consigo mesmo, de competir com os outros colegas do grupo, de chegar num objetivo, de conforme quanto mais você acerta, mais você vai ganhando pontos e poderes, ou você vai ganhando tesouros, e aí conforme você ganha aquilo, você troca aquilo por coisas que você quer, né? E um outro padrão é de que essas avaliações, elas, dentro do ambiente remoto, têm um caráter muito formativo. Então, assim, é para que a experiência do aluno fazendo aquela avaliação faça com que ele aprenda. É bem diferente do modelo da prova tradicional. A prova tradicional normalmente coloca o aluno para estudar um monte de coisa 2, 3 dias antes daquela prova, né? Então ele tem ali um momento de muita intensidade, de que ele tenta reter muito conhecimento ali às vésperas da prova, e a gente espera que esse estudo forçado faça com que a aprendizagem aconteça. No caso da avaliação remota, como ela é rápida, acontece sempre, né? Ela é bem pulverizada, ela é feita em pequenas gotas, ela é gamificada, então ela cria um engajamento que esses vários momentos de avaliação façam com que o aluno aprenda, né? Nem tudo precisa valer nota, né? Que é também uma outra verdade que a gente tem, que vem da prova tradicional. Numa avaliação formativa, não necessariamente tudo vale nota. A gente vai ter atividades que é para mostrar para nós, professores,
onde eu ainda preciso me aprofundar com os alunos, que conteúdo que eu ainda tenho que dar um tempo maior para trabalhar. Agora, tem outras características da avaliação dentro desse ambiente remoto que vale a pena a gente mencionar aqui, que é que essas avaliações elas são orientadas para o sucesso, enquanto a prova tradicional não necessariamente. E, na verdade, a prova tradicional, ao longo das décadas, né, ela tem sido objeto como é que eu vou dizer, de situação, quase que de punição pelo fato de você não ter retido o conhecimento que estava previsto. Né? Então, assim, quando está errado, a gente põe um X, a gente usa caneta vermelha, né? Se o aluno não consegue lá uma nota de corte qualquer, independente do quanto ele progrediu naquele trimestre, por exemplo, ele tem que fazer recuperação, vir para a aula quando os outros colegas estão em casa descansando. Então, vejam, de novo, eu estou descrevendo, não estou dizendo, não estou fazendo uma crítica direta, mas a gente precisa entender as características desses vários instrumentos. A avaliação em ambiente remoto, ela é normalmente dirigida e orientada para o sucesso. Então, nas escolas onde eu vejo que esse tipo de avaliação foi implementada, ela vai seguir aquilo que a gente viu na tela anterior, ela acontece sempre, né? Então, ela vai lá em pequenas pílulas e, normalmente, cria uma coisa nos alunos que é assim, você entra para começar a aula, seja presencial ou online, porque aqui a gente está falando do ambiente online, mas você pode criar avaliações online, mesmo você tendo um grupo que normalmente você atua no presencial, começa a fazer aquilo que a gente chama de híbrido, né? Que é trazer ferramentas do digital para a experiência presencial. Então, quando a gente tem essas características, a gente começa a aula, a gente vê os alunos, ai, olha, vai ter desafio hoje, né? No caso da gente, que a gente trabalha muito com essa formação de professores de inglês, que aí a gente chama de quiz, né? Ao invés de chamar de desafio, os alunos já perguntam, tem quiz hoje? Vai ter quiz? Vai ter quiz no final da aula? Você vai passar quiz para a gente fazer depois? Ou, como tem aqui, né? Eu posso fazer de novo? Então, isso é muito positivo, porque se aquele estudante ele tem uma experiência positiva, aquele caráter formativo ele fica beneficiado, né? Porque a gente sabe o papel das emoções, né? E do engajamento e do sentido de consecução e de vitória para propiciar maiores condições de aprendizagem. Então, vejam, eu pus até aqui em inglês, né, que esse tipo de avaliação, ela normalmente ela é bem rápida, né? Então, assim, tell the answer, hurry up, né? Então, vamos lá, dá a resposta, vamos rapidamente. E aí a gente vai ter esses desafios, vejam, a gente nem chama de prova, porque a palavra prova, teste, já ficou assim com um ranço, né, de tudo aquilo que a gente descreveu há pouco. Então a gente chama de desafio, ou em inglês a gente chama de quiz, né, rápidos, ágeis e constantes. Então, isso é muito importante, porque se a gente vai avaliar, ao invés de avaliar um monte de coisa, tudo de uma vez, em 1 hora, 2 horas, a gente tem que fazer aquilo picadinho, ok? Então, vejam, nos outros webinars, a gente falou de várias ferramentas que a gente pode usar nessa direção. A gente já falou do Kahoot e já falou do Quizzes, as duas pontas do que a gente tem aqui. Então, se alguém não conhece essas duas ferramentas,
vai lá no canal da Seven Idiomas no YouTube, que vocês vão encontrar os outros webinars, inclusive os webinars de gamificação. A gente falou bastante do Kahoot e do Quizzes como ferramentas de gamificação. E hoje eu vou apresentar para vocês essa ferramenta que é o GimKit, que ela é muito interessante, ela lembra, obviamente, essas duas, tá? Alguém aqui já trabalhou com o GimKit? Vou pedir para vocês colocarem no chat, porque eu sei que o Kahoot é muito conhecido, eu acho que das três é a mais conhecida, é a ferramenta mais conhecida e mais utilizada. Não. Olha, bem interessante, vocês vão gostar muito do GimKit e vocês vão ver agora por quê, tá bom? Então, como eu disse, o Kahoot é a mais conhecida, né? O Quizzes, ele é diferente do Kahoot na medida que o Kahoot ele gera muita competição entre os alunos. A Beatriz falou que justamente isso, conhece o Kahoot e conhece o Quizzes, né? O Quizzes, ele já faz algumas coisas diferentes e vocês vão ver agora que o GimKit, ele tem alguns features, algumas características que ajudam muito em sala de aula, pensando até no desenvolvimento das inteligências socioemocionais. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar vocês para fazer uma atividade com o GimKit, tá? Quem não puder participar, que está só com o celular, tem só um dispositivo, não tem problema. Quem tiver no computador e puder usar o celular ou está no computador, pode abrir uma outra aba. Vou pedir para entrar com a gente, tá bom? E o que eu quero é que vocês observem o que tem de diferente nesta ferramenta, tá? Conforme vocês forem fazendo o teste, vocês vão perceber que vocês vão ganhando tesouros, tá? Como se fossem moedinhas. E ele, de vez em quando, ele vai perguntar se você quer comprar alguma coisa, tipo um poder, uma possibilidade para fazer com que o seu tesouro cresça cada vez mais. Na primeira vez que você tentar comprar alguma coisa, talvez o teu dinheirinho naquele momento, o teu tesouro não seja o suficiente para você comprar aquele poder. Mas conforme você for andando dentro do jogo, vocês vão perceber que vocês vão aumentando aquilo. Aí, assim que você atingir, vai lá e comprem um poder, porque depois eu vou pedir para vocês me contarem o que aconteceu. Então, olha só, aqui é o GimKit, tá? Então, para entrar nele, nessa ferramenta, é só colocar gimkit.com. Ela é uma ferramenta gratuita, tá? E assim, ele tem uma modalidade paga, mas assim, de novo, eu acho que vale a pena qualquer um de vocês fazer um investimento nas modalidades pagas, se você tiver um número muito grande de alunos, ou se você quiser realmente usar recursos mais avançados desta ferramenta. Tá? Por exemplo, aqui eu já coloquei aqui alguns exemplos, vejam, cada um desses itens é um jogo, tá? Então, esse aqui eu vou trabalhar móveis e partes da casa, esse aqui eu vou trabalhar frutas, esse aqui eu vou trabalhar os animais marinhos, e o que a gente vai fazer é esse de animais marinhos. Então, fiquem tranquilos, eu fiz ele assim, bem simples, tá? Para todo mundo conseguir fazer, até por dedução. Então, aqueles que puderem, eu vou pedir para entrar aqui no gimkit.com/play. Tem que colocar a palavra play, senão vocês vão entrar lá como se fossem professores. E no que vocês não tem um número de alunos, tá? Eu acho que assim, tem, mas é bem grande, viu, Exilce? Então, no que vocês entrarem no gimkit.com/play, ele vai pedir um código e o seu nome, tá?
Então, eu vou dar um tempinho. Olha, vários de vocês já estão entrando. Amanda, Débora, Lucas, Alice. Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem. Tá? A Bia, Mariana, o Sam, ou a Sam, Márcia, Nery. Olha, já estamos com 16 players, 17. Ah, e tem uma coisa, enquanto vocês estão entrando, porque me cobraram muito isso, né? Que algumas das ferramentas, elas como são internacionais, é uma dificuldade a questão do inglês. O GimKit, você pode, nas configurações do GimKit, você pode pedir o jogo em português, tá? Então, quer dizer, assim, ainda para montar vai vir algumas coisas em inglês, mas o jogo para os alunos, se você dá aula de geografia, de história, matemática, ele já vai vir todo em português para os alunos. Eu estou com 32 players, vou esperar só mais um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para eu... Vocês veem que é bem simples, né? Eu vou clicar aqui no começar jogo, start game, e aí esse jogo vai durar 5 minutos, ok? Então, assim, vocês vão jogar, se tiver alguma coisa que se repete, não tem problema. Vocês continuam jogando e aí eu vou pedir para vocês, na medida do possível, irem tentando comprar aqueles poderes que de uma pergunta para outra eles vão oferecer. Vai aparecer tudo em português para vocês, tá? Quando a gente aplica isso nos nossos programas bilíngues, a gente deixa em inglês, porque inclusive isso ajuda os alunos a praticarem o inglês até pelas instruções do próprio jogo. Bom, eu vou colocar aqui no bate-papo, porque se alguém entrar depois, não tem problema. Então, é gimekit.com/play, e aí o código é 45947. Vamos começar. Vejam que a gente já tem várias pessoas conseguindo bônus, conseguindo multiplicador, e isso faz o tesouro crescer assim de maneira vertiginosa. Então, tudo pode mudar aqui no nosso jogo. Para quem não está fazendo o jogo, assim que acabar, eu vou abrir para mostrar para vocês, tá bom?
Vejam que o placar ele muda muito rapidamente, justamente por causa dos poderes e das coisas que você consegue ir trazendo para você, para o seu jogo, por conta daquilo que você compra. Agora a gente vai para o último minuto. Trinta segundos. Tá acabando. 5 segundos. Ah, muito bem. Então vamos lá, gente, para o bate-papo, principalmente quem participou do jogo, qual foi a sensação? Olha, a Daniela colocou aqui uma coisa, olha, já fiz as perguntas diversas vezes em looping. É isso mesmo, tá, Daniela? É justamente esse o objetivo. A Nery falou assim que demorou para perceber que tinha que comprar, mas ok, é a primeira vez que você jogou esse tipo de jogo. Fábio, a molecada fica enlouquecida, tá? Então, assim, é óbvio, na primeira vez que eles fazem, eles não entendem, aí depois eles pegam, mesmo aqui a Camila comentou que ela teve dificuldade de entender como é que ela voltava para as perguntas. Então, tem tudo isso, mas assim, gente, é o primeiro jogo. Depois a coisa anda, porque eles já entenderam e aí eles ficam bem espertos. Sim, o gamificando fica muito mais atraente, tá? Então, Juliana, ela pergunta aqui no chat se a gente explica esses detalhes ou se deixa eles descobrirem sozinhos. Olha, tanto faz, tá? Você pode usar um primeiro jogo que vai ter os alunos que vão experimentar vão ter dificuldade, um primeiro jogo só de teste, tá? Ou você pode explicar, assim, de qualquer maneira, o primeiro jogo ele é muito aprendizado do recurso tecnológico, tá? Aí alguém falou aqui para mim que a gente fez looping, né? Quer dizer, os itens foram se repetindo. Isso aconteceu para todo mundo? Para todo mundo, né? Então, o que ocorre? Aquilo que eventualmente você ainda não entendeu ou aprendeu porque errou,
você começa na segunda, terceira vez que você faz, aquela dúvida já acabou, né? Porque você já marcou qual é a resposta, tá? Bom, vou mostrar aqui algumas alternativas para vocês do que ele traz para a gente, tá? Ele dá um relatório, então eu vou clicar aqui no View Report, porque o report é uma coisa muito importante para a gente, né? Para a gente conseguir. Olha, eu vejo aqui, né? Eu posso transformar isso num PDF, e aqui eu tenho todo mundo que participou do jogo, tá? E qual foi a performance no jogo, ok? Então, vejam, tinha 10 perguntas. Então, por exemplo, aqui a Raquel, ela foi muito rápida, ela respondeu as 10 perguntas 4 vezes. E ela errou apenas uma vez, então ela teve 98% de aproveitamento. Então, notem, olha, que aqui a gente vai ter alunos fazendo com mais rapidez ou com menos rapidez, tá? E todos participam do jogo. Então, isso é um aspecto também muito importante, tá? Que cada aluno faz no seu tempo. E ele pode fazer de novo depois? Pode fazer de novo depois. Ok? Deixa eu mostrar aqui para quem não estava, como é que o jogo aparece na tela, tá? Eu vou entrar aqui num diferente. Vocês não entrem, tá bom? Eu vou entrar sozinha. Eu vou entrar aqui no nosso... Vou mudar aqui a tela. E vou colocar o código. Espera aí. Vamos ver se eu vou conseguir, porque tudo fica mais lento, né? Quando a gente está em webconferência. Deixa eu ver enquanto entra aqui, que alguém colocou uma coisa bem legal. O Lucas escreveu aqui no bate-papo que a questão do looping, né? Ele faz com que a gente revisite as questões. E uma outra coisa é que, assim, o looping, no que ele começa, ele embaralha as perguntas novamente. Então, não é que na primeira vez você faz a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Quando você começa o looping de novo, aí você faz a 3, a 7, a 10, então ele vai embaralhando, porque se ele traz tudo naquela sequência novamente, perde um pouco o interesse dos alunos. Então, olha, só aqui eu vou mostrar rapidamente para quem não viu, né, porque não participou do jogo. Espera aí que eu não enxergo tudo. Espera aí, será que eu vou conseguir? Vamos lá, comece o jogo. Pronto, tá aqui, ó. What fruit is this? Ganhei R$1. Se eu for fazer as compras, eu preciso de pelo menos R$5 para conseguir comprar, tá? Agora eu ganhei mais 3. Não dá para comprar, não dá para comprar ainda. Agora eu acho que eu já consigo comprar. Tá vendo? Ó, eu tenho isso aqui, então eu venho e... não, ele pulou para R$10, eu tenho 7, tá? Pronto. Banana. Olha, eu tenho 10 e preciso de 20. Então, aí você continua jogando e você vai ganhando os pontos e vai fazendo as tuas compras.
deixa eu mostrar aqui se eu errar, tá? Olha, eu perco pontos e eu vejo, peço a resposta correta. Ah, ok, é Apple, tá? Então, pronto, aqui foi rapidinho, só para eu mostrar para quem não participou do jogo. Bom, agora deixa eu mostrar alguns features do GimKit que talvez vocês não tenham percebido, tá? Aqui eu tenho uma pergunta da Luciana, se o quiz já vem pronto. Luciana, tem vários quizzes prontos, tá? Então você pode ir lá e pedir um tema e ver se já tem alguma coisa pronta, mas não necessariamente tem para tudo. Então, assim, agora para montar é muito rápido, tá? É muito rápido. E a Alice me perguntou dos ganhadores, qual é o critério? O critério é o jogo, tá, Alice? Então, quanto mais vezes ele foi lá e comprou os poderes e aí multiplicou os pontos dele, então não é a quantidade de acertos, mas sim o quanto ele progrediu no jogo, ok? Costumam essas duas coisas combinarem, porque, de novo, né, você pode ter tido 10 acertos, mas você levou 5 minutos para fazer as 10 questões. Entende? Porque você teve que abrir o livro e olhar, porque você entrou no Google para olhar. Então, essa questão, assim, você vai ter 100% de resultado, mas você não vai ganhar o jogo porque você demorou muito, né? Bom, agora eu vou mostrar algumas coisas que eu acho muito ricas no GimKit, tá? Primeiro, deixa eu mudar aqui o slide. Quando você prepara o jogo para as configurações do jogo, eu quero que vocês vejam aqui nesse item, tá? Você pode fazer o jogo de 3 maneiras. O jogo por tempo, que foi o que nós fizemos agora. Então, vocês tinham 5 minutos, tá? Depois de 5 minutos, o jogo acaba e quem ganhou mais dinheiro ganhou. Ok? Então, aí a gente tem lá os top 3, os top 10 e assim por diante. E aí você diz quantos minutos que são. Você pode fazer também em forma de corrida, tá? Quem chega primeiro. Então, você coloca lá que quem chegar em 5.000 pontos primeiro para o jogo e essa pessoa que ganhou. E tem este aqui, o All-In, que é fantástico, porque o All-In precisa do trabalho de todo mundo. Então, é assim, o jogo termina na hora que a classe faz 10.000 pontos. Então, o que, que acontece? Não adianta só aqueles 3 que se destacam estarem ali, e aí você nem tem aquela gradação de quem está em primeiro, quem está em segundo, porque aí não importa quem está em primeiro. O que importa é a classe como um todo, conseguir juntar os pontos necessários, ok? Aqui o Lucas, ele também coloca que existe na questão do jogo uma outra questão além do conhecimento em si, que é da organização diante da jogabilidade, né? Que é de conseguir o dinheiro, de comprar, avançar, ir mais rápido. Então, sim, Lucas, a questão do jogo, ela traz outras competências, além das competências socioemocionais, que é lidar com a frustração quando você erra, é não se deixar abalar, é de você pensar o quanto você evoluiu, né? Pensar também, por exemplo, quando um jogo é colaborativo, que o importante é você contribuir para que o grupo consiga, né? Então, existem várias coisas além da competência digital, tá? Porque eles vão ganhando competência digital. Bom,
Então, assim, e esses aspectos, eles não existem nem no Kahoot e nem no Quizzes, tá bom? E eu acho isso muito rico, da gente poder colocar o time de todos os alunos trabalhando em conjunto. Então, é como se a gente trouxesse a gamificação para outro nível. Então, aí, o que importa é aquele total de tesouros que o grupo conjuntamente vai conseguir colecionar. Então, isso aqui é uma saída bem interessante, porque tem colégios, por exemplo, que não querem trabalhar com gamificação por conta desse aspecto competitivo, apesar da molecada adorar, tá? Mas é isso mesmo, Fabiana, ela vira uma gamificação colaborativa. Então, não tem primeiro ou segundo, o que tem é o grupo inteiro atingindo um objetivo, é isso mesmo, o que conta é o total da sala, tá? Então, esse é um feature, né? É uma característica que não tem nem no Kahoot e nem no Quizzes, tá bom? Aliás, eu acho que das ferramentas de gamificação, essa é a única que traz esse elemento colaborativo, ok? Bom, indo adiante, né, eu vou mostrar aqui, vocês viram a questão da compra, aqui está em inglês, vocês fizeram em português, né? Então, você tem a possibilidade de comprar como se fossem poderes, que é aumentar o dinheiro, né, os tesouros por pergunta, o Strike Bonus, que é você dar um bônus muito grande na próxima pergunta, o multiplicador, que vai fazer, que é um dos mais caros, que é o que faz assim o teu dinheiro subir muito, né? Os teus tesouros subirem muito. E o último é o seguro, que é assim, se você errar você não perde aquela pontuação. Tá? Então, todos esses elementos trazem aquela coisa da sensação de emoção, né? Do engajamento. Ele pode, o GimKit, ser feito sincronicamente, como nós fizemos aqui, ao vivo, ou assincronicamente. Então, vejam aqui nessa tela que tem aqueles 3 kits que eu mostrei, nós fizemos esse aqui de Sea Animals, e você tem aqui a modalidade de ao vivo, o live, e tem a modalidade que ele põe aqui como homework, que é o símbolo, esse HW é homework. Assim, é péssimo, tá? Não usem essa palavra, porque essa é igual a palavra prova, lição de casa e prova, pegar um ranço, que assim, o estudante já entra desanimado para fazer. Então, apesar daqui tá, dar como lição de casa, não chamem de lição de casa, tá? Não chamem, deem um outro nome. A outra coisa que é bem legal como eu mostrei para vocês, é que ele gera relatórios, tá? Então, olha, quando você clica aqui nesses três pontinhos aqui do lado de cada um dos seus kits, né? Que aqui cada desafio ele chama de kit, você tem a opção de editar aquele kit, de copiar, de colocar numa pasta, de arquivar, e tem de puxar o relatório. Então, se você quer fazer vários kits ao longo de um trimestre, por exemplo, e no final você juntar tudo aquilo para gerar uma nota, porque a gente ainda tem, né, essa questão do gerar a nota, aqui é muito fácil, você gera os relatórios e monta a sua nota, ok? Bom, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do GimKit. Vocês põem no bate-papo, ficam disponíveis, tá? Então, se você for buscar daqui a uma semana, daqui a um mês, tá tudo lá na sua conta, tá? Então, fica tudo ali arquivado, bonitinho, ok?
Ah, se vocês querem um relatório do nosso jogo, será que eu vou conseguir abrir aqui? Vamos ver, ó, reports. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Aí eu venho e dou o print, tá vendo? Ele vai pegar tudo isso aqui, ó, e ele vai colocar num arquivo para mim. Ok? Tá bom. Então, e aí, gostaram do Gimkit? Muito legal, muito útil, ok, Fabiana, Maritza. Bom, então, agora, para fechar a nossa conversa de hoje, porque assim, avaliação não precisa ser só nesse formato de coisa que é certa ou coisa que é errada, tá? Isso também faz parte desse novo mindset que está surgindo. Existem muitas maneiras de você avaliar o teu aluno por aquilo que ele faz verdadeiramente, por coisas que é bem mão na massa. Então, ao longo dos webinars, eu tenho apresentado para vocês ferramentas nesta direção. Eu já apresentei o Padlet, já apresentei o ClassDojo, já apresentei algumas coisas do G Suite, principalmente o Google Slides para fazer tarefas produtivas e colaborativas. A gente falou também do Google Sites. Na semana passada eu apresentei para vocês o Seesaw, né, que são ferramentas realmente para o aluno fazer coisas, mas em ambiente digital. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta sensacional que é o Flipgrid. Tá? O Flipgrid é uma ferramenta do tipo portfólio para os alunos produzirem o seu conteúdo, praticarem o conteúdo que vocês estão trabalhando em aula no formato de vídeos. Tá? Olha, a Beatriz falou aqui ó, que já está usando o Flipgrid, né? E que a experiência tem sido muito boa. E assim, não tem como não ser muito boa, porque o Flipgrid, a coisa de colocar a molecada para produzir vídeos, os primeiros eles são assim meio eles não são assim são primeiras tentativas, né? Então a criança está ali tímida, o adolescente está meio que sem graça e tudo mais, mas depois eles pegam o jeito. Tá? A Fabiana está falando aqui que a escola dela não permitiu. Fabiana, depois você me procura, eu vou até deixar aqui o meu WhatsApp, porque eu posso te passar outras ferramentas que geram portfólio digital e que permite o uso de vídeos, tá? E aí você leva outras opções para a tua direção. Então, o Flipgrid, ele é uma graça, tá? Depois que as crianças pegam o jeito de fazer vídeo, aí elas não param mais, né? Então, vejam aqui, por exemplo, eu criei uma conta que eu chamei de webinar. Olha aqui a Beatriz falando que usa com adultos também, eles adoram. É verdade, gente. Inclusive, com o pessoal de RH que trabalha com profissionais, tá? Que precisam muito desenvolver a habilidade de apresentação. Então, olha, vejam, aqui são duas tarefas. Uma tarefa de dizer hello, né? E a outra que eu justamente fiquei naquela temática dos animais marinhos, tá bom? Então, assim, você vai como professor adicionando. Então, pega, por exemplo, um professor de história, ele começa aqui na Idade Média, ele passa pela Revolução Francesa, aí tem a Revolução Industrial, quer dizer, ele vai fazendo aqui uma linha do tempo com todo o conteúdo, né? E nesses vídeos, os alunos vão fazer aquilo que você propor.
seja eles falarem a opinião deles, ou eles falarem, pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Eu gosto muito da Revolução Francesa, eu sempre falo dela. Então, olha, eu gostei da Maria Antonieta, eu quero falar sobre ela. Ah, eu gostei do Palácio de Versalhes, eu quero falar sobre o Palácio de Versalhes. Ah, eu gostei da questão dos jardins do palácio. Ah, eu quero falar da invenção da guilhotina. Então, você pode ter vídeos diversificados. E aí, qual é o efeito entre os alunos? Um quer ver o vídeo do outro. Então, quer dizer, eu fiz o vídeo da Maria Antonieta, eu vou ver o vídeo do outro falando, por exemplo, da invenção da guilhotina. Então, nessa coisa de eu assistir os vídeos dos meus amigos, eu também vou reforçando aquele conteúdo trabalhado. Se alguém quiser entrar para ver, pode pegar aqui o celular, entrar nesse QR Code. Ele vai pedir, obviamente, para você conectar com uma conta do Google, né? Ele vai pedir ali um pequeno cadastro, mas aqui eu coloquei exemplos, tá? Então, eu entrei naquela lição de Sea Animals, tá? E eu coloquei aqui para os estudantes fazerem um vídeo para responder essa pergunta: What's your favorite sea animal? Qual é o seu animal marinho favorito? Tá? Então, aqui vocês têm, por exemplo, a minha resposta, tá? E aqui a resposta de uma outra aluna. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, tá aqui. Inclusive, olha que legal, eu coloquei um GIF como tela de entrada, tá? Olha aqui a Beatriz falando uma coisa bem legal, que ela pede para os colegas que façam comentários nas apresentações dos demais. Gente, isso é dar pano para manga, porque eles fazem perguntas, eles se interessam, eles dão sugestão, e daqui a pouco você vai vendo a molecada tá assim, fazendo cenários, fazendo interpretações, pequenos teatros, né? Então, sim, Beatriz, isso gera colaboração, além de incentivar a criatividade, além de dar outros benefícios, a própria competência digital. Eu não coloquei vocês aqui para fazer, porque assim, é produzir um vídeo, ok? Essa produção de vídeo, ela pode ser feita dentro do próprio Flipgrid. Então, para as crianças menores, é bem bacana, porque você ensina uma vez e aí ela usa o próprio Flipgrid, que ele tem o app, tá? Então, ó, vou pôr aqui na mensagem, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, não estou conseguindo escrever. Mas vocês podem entrar na Apple Store, na Google Play, por lá Flipgrid, vocês vão ver que tem o aplicativo. Então, para as crianças menores, você gasta uns 2 momentos para ensinar como é que ela faz, como é que ela usando o próprio celular, ela sobe o vídeo e aí acabou. Eles são super espertos. Então, e assim, vai ficando tudo à disposição. Quem está na sala consegue ver um trabalho do outro, né? E cria essa interatividade, ok? Então, vejam, e aqui eu até fiz isso aqui para mostrar para vocês. Quando você montou a sua atividade, como é que você manda essa atividade do Flipgrid para os seus alunos? Então, eu vou voltar aqui, tá? Você pode, então eu estou aqui na atividade, eu posso criar um link aqui no Share, tá bom? Quando eu clicar nisso aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai abrir exatamente aquela tela que estava lá na minha apresentação. Ele vai dar aqui um link, então a criança, se ela já tem o aplicativo dela do Flipgrid, ela clica nesse link e já abre a sua atividade. Pode gerar um QR Code para ela ir com a câmera, ou se vocês trabalham
Com o Microsoft Teams ou o Google Classroom, vocês colocam a atividade direto dentro... Opa, olha, sem querer eu cliquei aqui no Google Classroom, ele vai, olha, ele já abre e ele vai me perguntar em qual das minhas turmas do Google Classroom é para eu colocar aquela atividade. Então, eu clico aqui, eu tenho essas 4 turmas, eu seleciono a turma, eu não vou fazer isso, né? E a atividade vai automaticamente para o Google Sala de Aula daquela turma. Eles são linkados, é isso mesmo, Fabiana. Então, por exemplo, para quem, eu não lembro quem foi que falou da direção a permitir, uma das maneiras de conseguir essa permissão é pela conexão, pela conexão com a plataforma que o colégio já está utilizando. E aí, vejam, aqui a Beatriz até falou, né, que a questão do uso de imagens, se você joga dentro do Teams ou do Google, aquilo fica protegido, tá? Porque aquilo você não consegue, a professora, a escola não consegue dividir com ninguém. Então, isso também pode viabilizar, Fabiana, para você conseguir uma autorização de uso, tá? Porque aí você vai usar dentro da plataforma da própria escola e aí aquele vídeo feito pela criança ou pelo adolescente não sai de lá de jeito nenhum, tá? Bom, então, ele vai tanto te permitir entrar aqui, tá? Agora, se você quiser compartilhar com os pais, se o colégio permite, também tem como fazer isso. É esse link na parte de baixo, tá? Então, se a escola, tem escolas que têm a postura contrária, quer mostrar, né? Então, tem a Agenda Edu, Classep e tal, quero mandar um link para os pais daquela turma verem a produção dos alunos, ele dá um link, não para fazer a atividade, mas para visualizar a atividade. Bom, encerrando aqui, é importante uma ferramenta como essa e a composição de ferramentas gamificadas como a que a gente apresentou hoje e ferramentas criativas do ambiente digital para a gente fazer uma complementação das duas, né? E aí você tem, por meio dessas ferramentas criativas, o aluno desenvolvendo o conteúdo sendo desenvolvido pelos próprios alunos, e ele consegue, além de desenvolver o conhecimento dele do conteúdo, ele também ganha desenvolvimento da sua competência digital. Bom, resumindo aqui, porque já deu 5 da tarde, né? Então aqui a gente vai fechar o nosso webinar. O que nós abordamos hoje, né? Que o ambiente digital ele traz um novo mindset para a avaliação enquanto instrumento educacional, né? A avaliação no ambiente digital ela não vai funcionar muito bem se você tentar simplesmente transpor a prova antiga, tradicional, para por exemplo, um Google Forms, que o estudante vai ficar 1 hora naquele Google Forms. Nem dá muito certo, tá, gente? Porque imagina se o aluno está ali há 40 minutos no Google Forms fazendo aquilo que lembra a antiga prova e aí acaba a energia dele. Ele perde tudo que ele fez. Então, assim, muito complicado, né? A gente querer fazer o antigo entrar dentro do novo. O novo vai pensar na avaliação como coisas, como ferramentas rápidas, gamificadas, formativas, orientada para o sucesso, orientada para a criatividade e mão na massa, né? Seja fazendo coisas, como a gente viu com o Flipgrid, seja porque eu estou ali envolvido e engajado no jogo. Então, para a gente abordar esse novo mindset, a gente apresentou hoje 2 ferramentas, o Gimkit e o Flipgrid, tá? Eu espero que tenha sido útil.
Luciene, a gente vai mandar o conteúdo para vocês. Eu vou pedir para a Magali colocar uma última vez aquele link para vocês preencherem só com um e-mail, dados assim bem simples, para vocês receberem tanto a gravação como a apresentação. E aí, quem quiser fazer o Gimkit, ou mesmo pôr lá um vídeo no Flipgrid, eles estão abertos, tá? Então, vocês podem ir lá, colocar, ver o que os demais colocaram e fizeram. Agradeço. Olha, vou de qualquer maneira, assim, foi colocado o link, mas eu vou de novo colocar o meu contato de WhatsApp, porque aí qualquer coisa vocês também me solicitam pelo WhatsApp, eu mando para vocês o link do vídeo, eu mando a apresentação. Agradeço muito a participação de todos, está aqui os meus contatos, até aqui na tela, né, porque eu coloquei no bate-papo, tá bom? Muito obrigada, espero que tenha sido útil, ok? E que vocês consigam usar, assim, semana que vem na aula de vocês, ok? Muito obrigada, gente. Então, eu vou encerrando essa transmissão.